Olá, pessoal. A gente é aluno da Faculdade Multivix, do Campo de Cachoeiro. Somos alunos do 10º período, né? E hoje a gente veio aqui para fazer um bate-papo simples, né, descontraído sobre os direitos do consumidor, alguns direitos do consumidor na relação de consumo, né? Esse breve bate-papo da gente refere-se a um trabalho da matéria de prática de extensão interdisciplinar, ministrado pela professora Mayara Kogo, né? E aqui a gente vem mostrar um pouquinho, bater um papo em si, né, sobre a relação de consumo em si. A gente vai dar a nossa opinião e, nesse meio tempo, demonstrar alguns contextos jurídicos, certo? Então vamos lá, a gente vai começar trocando uma ideia a respeito do direito de proteção à vida, saúde e segurança. Esse direito de proteção à vida é o direito de proteção à vida em si, que é um direito básico do consumidor na relação de consumo, certo? O direito de proteção à vida em si, o objeto a ser reparado, a ser protegido pelo direito do consumidor, pelo Código de Defesa do Consumidor, é a incolumidade física. Ou seja, aquele momento que o consumidor tem o direito de comprar algo e sair sem nenhuma lesão, comprar algo e sair satisfeito, sair com o seu objetivo, que é a satisfação mesmo com aquela compra. Muitas das vezes na relação de trabalho, na relação de consumo, perdão, a gente acaba topando problemas, divergências, conflitos judiciais a respeito de atritos entre vendedor e consumidor, ou fornecedor e consumidor, que esse atrito advém de vícios, de fatos do produto que botam em risco a segurança do próprio consumidor em si. Alguém quer deixar algum comentário? Um breve comentário? A questão, né, da proteção da vida, saúde e segurança vem também nessa questão da segurança que o fornecedor ele tem que garantir, né, do serviço ou do produto que ele está disponibilizando, né? Isso aí. Isso daí, além de ser... A gente está tratando a respeito de direitos básicos do consumidor, mas tem muita importância com relação ao que o fornecedor tem que fazer, entendeu? Tomar muito cuidado com relação aos produtos que ele coloca no mercado. Na hora de colocar esses produtos no mercado, ele tem que tomar cuidado, ele tem que se precaver antes, tem que saber dos direitos e dos deveres, tanto o consumidor quanto o fornecedor, mas principalmente o fornecedor, que ele tem que saber dos direitos, dos deveres dele, antes de colocar esse produto no mercado, para poder evitar qualquer tipo de prejuízo, né? Tanto à vida, à saúde, à segurança dos consumidores. E tipo assim, às vezes a gente se pergunta, né, como que o fornecedor vai garantir a segurança, a proteção, a saúde ao consumidor? Tem vários meios de garantir essa segurança, como por exemplo, a gente olha nos rótulos de cigarro, por exemplo, que tem ali o informativo, né, que a Anvisa em si, ou seja, os órgãos competentes, declaram isso como obrigatório, aquele esquema lá de você ver esse produto causa câncer, um alerta, né, um aviso em si. E nos demais produtos também tem que ter esse aviso, igual, por exemplo, composição daquele certo produto. Às vezes você compra um produto enlatado, empacotado ou industrializado, vamos botar assim, né, como que a gente utiliza mais hoje, o exemplo são as bolachas, enfim. Essa diversidade de produtos industrializados que a gente tem, na maioria das vezes a gente tem ali data de validade, data de fabricação, lote de fabricação, a gente tem ali a composição, os nutrientes, enfim, o que compõe aquele produto em si. E é simples, esse serviço tem que ser disponibilizado no mercado com a segurança razoável do produto, do serviço ou do produto. Entendeu? A gente tem, por exemplo, casos de condenação e acidente de consumo por falta de informação no manuseio da embalagem, por exemplo. A gente tem um produto químico, a dona de casa vai lá comprou um produto químico indispensável para a limpeza do lar, enfim. Por exemplo, esses produtos agressivos, né, enfim, pode ser agressivo à saúde, e nota-se a ausência de aviso desse produto, e a dona de casa acaba tendo queimaduras, lesões, enfim. Então pode ocorrer a condenação do fornecedor em si, diante dessa omissão, né, vamos botar assim.
Mais algum comentário? Sim. É muito importante, na verdade, igual você está falando, essa questão dos meios de se precaver e tal, de evitar essas situações. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas uma das questões que eu acho bacana é com relação à educação e à divulgação dessas informações, de formas, de coisas que os fornecedores podem realizar antecipadamente, lá para a escola mesmo, no ensino fundamental, nas escolas e tudo mais. Com relação, por exemplo, essas coisas, essas informações da relação consumerista em si, poderiam muito bem estar vindo numa educação, lá embaixo na educação. Por exemplo, ser passado nas escolas, entendeu? Essas relações consumeristas, os direitos e deveres do consumidor, dos fornecedores, como eu tinha falado antes, porque eu acho que é uma responsabilidade dos fornecedores, principalmente, demonstrar, por exemplo, o que eles têm, o que eles vão colocar no mercado para os consumidores que, querendo ou não, são a parte, né, ativa, mas a parte mais vulnerável dessa relação consumerista. Saber o que eles estão consumindo, saber o que está ali no mercado, saber, desde de forma antecipada, eles vão consumir futuramente, para eles se precaverem e evitar qualquer tipo de prejuízo futuro, entendeu? Certo. Inclusive, esse é até um ponto da gente até abordar, né? Vamos aproveitar abordar no mesmo contexto, que, tipo assim, a gente tem um princípio da educação e formação dos sujeitos da relação de consumo, que é o quê? É aquela conscientização em si do consumidor, igual você falou. É interessante a gente ter essa educação básica, vamos botar assim, por exemplo, eu na minha escola, no meu ensino fundamental, ninguém falou comigo que era interessante eu ver o que eu vou comprar ou não, entendeu? Então, acaba sendo interessante também, além da educação familiar, a educação também social, vamos botar assim, por exemplo, a Lei 12.291 de 2020, se eu não me engano, não me recordo, mas ela obriga o Código de Defesa do Consumidor, uma cópia do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos. É uma boa iniciativa? Mas não basta você deixar o Código de Defesa do Consumidor, uma cópia do Código de Defesa do Consumidor disponível. Você tem que fomentar isso, você tem que socializar isso, demonstrar isso para as pessoas. Não adianta. Eu chego numa loja, eu vou olhar o produto da loja, não vou olhar se tem o Código de Defesa do Consumidor pendurado lá ou não, entendeu? Acaba por isso que o consumidor é considerado a parte vulnerável da relação. Exatamente. Ele não tem esse conhecimento. Exatamente. A gente acaba sendo vulnerável, adentrando outro ponto. E acaba sendo também uma liberdade de escolha. Isso tem que estar disponível pelo fornecedor. A educação na escola, né, que deveria já vir da gente, isso, para a gente já ter essa né, educação de pesquisar antes mesmo de adquirir produto ou um serviço. A educação, no caso, informal, né, que seria por parte dos fornecedores que têm que disponibilizar isso nos produtos e serviços que estão prestando. E a liberdade de escolha, né? Seria aquela de que não há obrigação de consumir aquele produto sem saber o que está por trás dele, né? Exatamente. Além de essa ideia de cópia de direitos do Código de Defesa do Consumidor no estabelecimento em si, é justamente para demonstrar para o consumidor seus direitos e deveres, né? Porém, acaba que, por vezes, passa batido. A gente deixa de ver esses direitos e deveres porque não tem uma ideia concretizada. Partindo para o pressuposto do consumidor, a parte mais vulnerável da relação, a gente sabe que tem essa desigualdade natural na relação entre fornecedor e consumidor. Por quê? O fornecedor em si, ele é dono da matéria-prima, ele é dono do produto final. Então, consequentemente, ele tem um montante maior, não só de capital, mas de disponibilidade de produto ou de recursos em si no geral. Por exemplo, é mais fácil o fornecedor de carros da Kia, por exemplo, me dar um suporte com o meu carro Kia, porque ele tem mais carros Kia, ele é fornecedor do carro Kia, do que eu que tenho apenas um carro, entendeu? A diferença é essa. Além de ter um lucro financeiro nesse montante de produtos, ele tem a ideia de mercado, vamos botar assim. Ele tem a relação com 10 clientes, enquanto eu posso ter a relação com um amigo. Então, acaba tendo essa desigualdade natural, né?
desequilíbrio. Cara, a falta de conhecimento, ela afeta muita gente. Não sei vocês, mas eu, durante as nossas aulas de direito do consumidor, que eu fui saber que existia, que nós tínhamos direitos sobre várias coisas, com relação a prazo, igual sobre bens duráveis e não duráveis. Eu não sabia nada disso, eu não conhecia essas situações, entendeu? Então, são coisas que, se a gente tivesse tido ali o conhecimento antes, ajudaria bastante. Exatamente, e essa ideia de bem... Muitas das vezes... Pode falar, Carol. Muitas das vezes, desculpa te interromper aí, Robson, o consumidor, ele só procura saber mesmo dos direitos dele quando ele se sente lesado, né, de alguma forma. E às vezes ainda não procura uma forma de ser amparado porque não sabe, não tem noção nem de onde procurar. Quando ele vai procurar. Realmente deveria ter essa educação antes. Básico, né? Quando ele vai procurar, às vezes já perdeu, já acabou o prazo, né? Exato, já passou o prazo. Exatamente. E o justo e interessante dessa que você citou, Caio, dos bens duráveis e não duráveis, justamente essa questão de prazo, né? Os bens duráveis têm um prazo, os não duráveis têm outro prazo, porque os não duráveis são perecíveis, então não adianta o Estado em si, ou o judiciário, ou você demorar muito tempo para poder ir atrás desse direito, porque senão você pode perder a coisa respaldada em direito. Ou seja, você compra, por exemplo, sei lá, alimento perecível, uma bolacha ou um biscoito. Se você receber aquele produto com vício, você vê que você comprou com vício, se você não entrar em ação a tempo, você acaba perdendo esse direito, porque esse direito vai ser perdido, vai ser consumido, vai ser perecível. E um exemplo bacana da gente aqui nessa questão desse desequilíbrio natural na relação de consumo é justamente na pandemia agora. A gente viu a questão do álcool em gel. Cara, o álcool em gel, você compra antes da pandemia, você comprava álcool em gel a R$5, R$6. Quando estourou a pandemia, assim, vai todo mundo morrer, tem que usar álcool em gel. O nego tava vendendo álcool em gel a R$27, cara. Então, a diferença de preço, você sente esse desequilíbrio na relação ao consumo. Isso é vedado pelo CDC, porque cada setor específico tem, né, seus tabelamentos de preço, suas tabelas de preço, né? Isso acaba extrapolando o respaldado em lei. Então, uma prática abusiva, né? Muito exatamente. Abusiva. Acaba ferindo esse princípio aí. Mas por isso que a grandiosidade, né, do Código de Defesa do Consumidor, né, para amparar o consumidor nesses quesitos. Porque muitas das vezes essa relação desproporcional entre fornecedor e consumidor é gigantesca. Então, precisa de um código como esse para que a gente não fique à mercê, né, do fornecedor somente. E dessa falta de conhecimento que a gente, às vezes, na hora ali de consumo rápido, né, do dia a dia ali, a gente acaba não se atentando, por mais que temos que se atentar. Né? Exatamente. Então aí nessas relações em geral, além das pequenas, as grandes também, a gente vê a necessidade da criação de um regramento jurídico para regular em si, né, regramento regular por redundante, mas regular essas relações que são de consumo, tanto dando limite, quanto dando deveres, quanto direitos, entendeu? E tá aí que a necessidade da criação desse Código de Defesa do Consumidor, então, seria uma disciplina autônoma necessária, que ela se tornou necessária com o desenvolvimento da sociedade. Assim como o direito penal, o direito civil, quando você, sei lá, dissolve sua união, o casamento em si, há necessidade do regramento para o divórcio. Quando você comete um ato ilícito, ou seja, um crime, há necessidade de uma punição para garantir o dever estatal, a pretensão punitiva do Estado. Nesse caso, também tem a questão do Código do Consumidor para respaldar o consumidor em si. Também os fornecedores, né? O fornecedor, às vezes, há também consumidores de má fé, tanto o consumidor quanto o fornecedor. Então, para regular essas relações de equilíbrio. A criação do código, ela foi bem natural mesmo, foi visando
equilibrar esse mercado que tem tanto desequilíbrio. Isso aí, é porque, tipo assim, não tinha como, cara. Era preciso a criação desse código, entendeu? De uma lei que amparava o consumidor, porque essa vulnerabilidade do consumidor perante o fornecedor é uma vulnerabilidade natural nas relações de consumo, cara. O mercado ele já traz de forma natural essa vulnerabilidade. Não tem como o mercado, por exemplo, uma empresa aí que é um monopólio, você vai comprar em alguma empresa aí, sociedade anônima, que é enorme aí, por exemplo, que existe no país. Cara, não tem como. Tem determinadas empresas que são monopólios, você é uma figura muito pequena perto da empresa. Então, você, na maioria das vezes, você vai ser inferior, você vai ser vulnerável, você não vai ter conhecimento, você nem conhecimento técnico, nem conhecimento sobre como esse produto está sendo produzido, sobre as informações necessárias que às vezes você precisava desse produto. Mesmo assim, você não deixa de ser consumidor, você consome, mas você acaba sendo vulnerável. Então, era necessário esse código de defesa do consumidor para poder amparar o consumidor. Mas esse código é muito importante, uma coisa que a gente até aprendeu esse ano aí, e a gente também estudou a respeito disso, que esse código de defesa do consumidor, ele não foi criado para poder proteger tudo que o consumidor vai fazer, ou que o fornecedor vai fazer. Ele não foi criado para essa proteção, ele foi criado para harmonizar as relações. Reequilibrar, né? Exatamente. Não é proteger, porque se ele vai proteger, não vai ter um lado vai ser econômico, não vai ter desenvolvimento. Entendeu? Não é proteger. Tem que ter muito cuidado com esse entendimento sobre o CDC. Tem muita gente que vê o Código de Defesa do Consumidor, ele é para proteger, ele só vai proteger especificamente o fornecedor ou o consumidor em si, mas não é, ele vai harmonizar essas relações, ele vai verificar, tem situação que realmente precisa de eu entrar aqui e versar sobre essa situação, se realmente tem que proteger o consumidor, o fornecedor, mas tem situação que ele vai falar, olha, isso daí não tem necessidade nenhuma de eu me intrometer daí, de eu entrar nessa situação, entendeu? Então, é a harmonização, que fique bem claro para o entendimento aí de outras pessoas que estiverem assistindo esse vídeo. Exato. E nessa ideia geral de vulnerabilidade, né, igual a gente foi respaldado, é necessário, é indiscutível que o consumidor é a parte vulnerável na relação. Então, cabe ao Estado também regular de forma que venha proteger o consumidor. Como eu disse, o Código do Consumidor, que o Caio respaldou, é uma ideia de harmonização entre as partes. Porém, o consumidor, por ser em si a parte vulnerável, tem uma especialidade, vamos botar assim. Então, o Estado deve agir ativamente para proteger o consumidor. Entendeu? É uma ideia de evitar, 1 minuto, por favor, evitar o superendividamento e mitigar o dano ao consumidor e ao mercado financeiro em geral, né, à sociedade. Pode falar, Gabriel. Ao meu ponto de vista, é que, tipo assim, o Código do Consumidor também veio para seguir como se fosse um limite entre onde você pode ou não pode. Isso para as empresas seguir um padrão, né? Porque senão você tem uma determinada empresa que estende uma garantia, ou faz enfim, aumenta alguma coisa, e a outra vai lá e diminui. Isso serve também, acho que, para seguir um padrão na questão de consumo, né, na relação de consumo. E quanto à questão do limite, porque a empresa ela vai saber, na hora de produzir o seu produto, até onde ela pode ir, entendeu? Até onde ela pode colocar no rótulo ou não. O que ela pode colocar, o que ela não pode colocar. E, voltando ao ponto que a pessoa estava falando sobre a questão da informação, eu não quis atrapalhar vocês, mas eu acho que hoje a gente é tão cru nessa parte de informação, o nosso mercado, ele não sei se é próprio, como as empresas são de grande porte, tem grande influência no mercado financeiro, elas, às vezes acho que acaba sendo, elas deixam de passar informação para o seu consumidor justamente para ele não saber qual o seu direito. Sim. E o que eu sinto a maior falta no mercado hoje é a informação, porque a gente tem tanto direito que a gente pode gozar dele, mas como a gente não sabe que tem esse direito, a gente nem corre atrás.
Às vezes, por um exemplo, você sabe que aquele produto que você já passou, sei lá, 2, 3 semanas, que você acha que você já perdeu a garantia ou que não tem mais jeito, às vezes é uma coisa que você facilmente conseguiria resolver, entendeu? Porque você tem respaldado com isso. Eu tenho um exemplo meu que eu comprei um carro e depois de um mês de comprar do carro, mais de um mês, né, semi-novo, né, o ar-condicionado dele parou de funcionar. E eu simplesmente fui na loja e fui tentar conversar com o responsável da loja e ele falou comigo que não tinha mais jeito. Aí entrou aquele quesito que o Caio falou sobre os vícios, né, o vício, o prazo para você resolver isso aí. Era um vício oculto que eu nem sabia que existia, só fui ficar sabendo quando a gente entrou a estudar essa matéria, entendeu? Então, essa questão do vício oculto, se eu não soubesse, eu tinha deixado para lá e ia ter que ficar com prejuízo. Mas eu cheguei na loja e é vício oculto, eu tenho tanto tempo de prazo para poder para aparecer ou não aparecer algum problema no meu carro. Correto. Então, assim, eu só fiquei sabendo disso através do estudo das aulas que a gente teve. Se eu não tivesse isso, eu não saberia. Como tem muitos cidadãos que não sabem disso. E acaba perdendo um direito, deixa de gozar de um direito dele, que ele está aí um código que se teve o trabalho de fazer, né? E a gente não usa, não utiliza. É certo. O famoso vício redibitório, né? Exatamente, exatamente. Então, e com essas nuances, essas questões que norteiam a relação de consumo em si, a gente nota o quê? A finalidade do Código de Defesa do Consumidor em si é a proteção integral da relação de consumo, proteção integral do consumidor, a proteção integral da saúde, da vida, da segurança, enfim, desses demais conceitos que a gente viu aqui. Porque não adianta o Código de Defesa do Consumidor proteger parcialmente. Vou proteger só metade do seu rosto que estragou aí com o celular que estourou no ventilador, no carregador. Não existe você proteger a metade. Você tem que proteger integralmente, pô. Ou protege ou não protege. Então, nessas relações de consumo surgiu a necessidade de proteger integralmente o consumidor e também o fornecedor. Por quê? O consumidor, nesse caso do vício redibitório, vamos botar assim, nesse caso dele, o ar-condicionado estava queimado, mas ele não viu. Mas há consumidores de má fé que, numa relação de consumo, comprei. Fui fazer uma gracinha com o ar-condicionado e estraguei o ar-condicionado por erro do usuário, no caso do consumidor. A gente vê com o estudo do Código de Defesa do Consumidor que o Código de Defesa do Consumidor também ampara esse tipo de má-fé, esse tipo de vício por vontade do consumidor, por erro do consumidor, entendeu? Então, está a proteção integral de ambas as partes, além da especialidade do consumidor ser a parte mais vulnerável, correto? Cabe também nesse tópico aí que a gente vem falando, é a questão também dos nossos direitos e deveres, né? Que é essa questão de que nós temos nossos direitos que estão amparados aí pelo Código do Consumidor, mas também nós temos direitos, deveres contra, né? A relação de consumo, a nossa relação. Exatamente. Então, igual o Robson falou, né? Existe também consumidores de má fé, né? Então, a gente também tem deveres a cumprir com o consumidor, né? Uhum. Isso. Esses consumidores de má fé, na verdade, se for verificado um defeito ou um vício por culpa do consumidor, do próprio usuário, é considerado exclui, né, a culpabilidade do fornecedor, tá? Essa é uma das causas de exclusão, isso aí, da culpabilidade do fornecedor, entendeu? Então, o fornecedor, antes de qualquer coisa, ele tem que estar muito ciente, ele tem que saber e compreender sobre, entender também sobre as questões, se é vício do produto ou do serviço, ou se é defeito do produto ou do serviço, que são coisas totalmente diferentes. O defeito do produto ou do serviço, que é também chamado de fato do produto ou do serviço, é quando tem um prejuízo externo, quando atinge terceiros e tudo mais. O vício do produto ou do serviço é quando tem um prejuízo naquela coisa, naquele produto, não atinge um terceiro, não tem um alcance externo, entendeu? Então,
o consumidor tem que sempre conhecer sobre isso daí para ele poder questionar ou buscar ou pretender alguma coisa. Correto. E bacana essas ponderações da gente, né, que a gente vê que recai na prática, né, a gente consumidor, além da gente como estudante, como buscar saber um pouco da lei, que a gente nunca sabe demais, todo saber ainda é pouco, a gente vê que isso respalda a gente na vida pessoal em si, entendeu? A gente vê no dia a dia essas questões. Por exemplo, você vai comprar lá sei lá, qualquer coisa, um chips, R$4,90 os chips, aí você dá R$5, tem que te dar 10 centavos de troco. Geralmente o senhor lá do barzinho, ou o atendente, quer te dar uma bala no lugar dos 10 centavos, entendeu? Você tem que exigir seu troco. E a gente acaba vendo que isso ocorre muito na prática e é necessário a gente ter esse respaldo legal. Eu acho interessante agora, para a gente finalizar aqui, esse conteúdo, para não ficar muito extenso também, esse vídeo, a questão da proteção contra publicidade enganosa, abusiva, ou bem como práticas abusivas, né, em si. Humberto Teodoro Júnior dá um conceito para nós. Humberto Teodoro Júnior é um doutrinador da área civil, que ele é bastante conceituado na área. Ele traz um conceito seguinte para a gente: tudo que diz respeito a um determinado serviço ou produto tem que corresponder à expectativa gerada no consumidor. Ou seja, você vai lá sei lá, McDonald's, vamos de Mac, aí tá lá, vamos de Mac, tá aquele lanchão bonitão. Aí você chega lá, você deixa o lanche lá, compra o lanche, você vai ver o lanche tá murcho, é isso e aquilo. Não tô julgando que seja assim, entendeu? É que a propaganda do lanche tem que ser correspondido a ele na realidade. Por exemplo, a gente tem muito produto, muitas publicidades, ainda mais hoje no mundo, na era digital, que você entra pesquisa alguma coisa e depois aparecendo nas suas redes sociais, uma publicidade para você. R$60 à vista. Mas aí lá a letra pequenininha lá embaixo, já ouviu falar na letra pequenininha? Então, tá lá R$120. Entendeu? A questão há uma publicidade enganosa, há um abuso nessa questão desse oferecimento desse serviço ou desse produto. Então, o Código de Defesa do Consumidor vai visar coibir esses vícios. Algum comentário? A gente tem que, na verdade, se atentar para essas publicidades, igual você falou, enganosas e abusivas, entendeu? Evitar que a gente deixe uma publicidade nos induzir a erro, entendeu? A gente está aí na semana da Black Friday, né? Também, que muitos consumidores aí são pegos aí, né? Nessas fraudes, né? Porque, querendo ou não, às vezes o preço é tanto, eles aumentam o preço para dizer que deram super desconto e, na verdade, não era isso, né? Tem que ficar bem ligados aí nessas promoções aí, né? Tanto que tem um outro princípio, que é o da identificação da publicidade, que ele está relacionado à publicidade enganosa, porque o Teodoro Júnior até diz que não basta a identificação, não basta que o consumidor identifique, a identificação tem que ser imediata e fácil. É o que a gente vê nas novelas, por exemplo, lá no fundo, uma marca escondida. Esse tipo de publicidade ele é proibido. Você tem que estar muito à vista de fácil identificação. Pessoal, é basicamente isso. Para quem está assistindo esse vídeo, o nosso objetivo aqui foi mostrar um pouquinho do que a gente pensa, do que a lei fala, um pouquinho como funciona o regramento, para a gente entender a aplicabilidade disso na prática, no nosso dia a dia, que acontece muito. Você vai achar que nunca aconteceu com você, mas pode ter certeza que isso acaba acontecendo na prática e você, às vezes, passou despercebido por falta de conhecimento acerca do conteúdo. E é isso. Eu agradeço que você ficou até aqui, até o final desse vídeo, porque talvez você tenha se interessado pelo conteúdo. E a gente agradece. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.